Vivendo na Palavra. Hoje, segunda-feira, 28 de dezembro de 2020, leia Lucas capítulo 9, versículos 12 ao 17. O milagre descrito nestes versículos foi mais relatado nos evangelhos do que qualquer outro que nosso Senhor realizou. Sem dúvida, existe um significado nesta repetição. Tinha o propósito de atrair nossa atenção ao conteúdo desse milagre. Primeiramente, vemos nestes versículos um notável exemplo do divino poder de Cristo. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de 5.000 homens. Ele tomou uma escassa provisão de alimentos que mal serviria para atender simplesmente a necessidade diária dele e de seus discípulos e satisfez a fome de uma multidão tão grande quanto uma legião de soldados romanos. Não pode haver dúvidas quanto à realidade e à grandeza deste milagre. Foi realizado em público diante de muitas testemunhas. O mesmo poder que no princípio criou do nada os céus e a terra agiu para trazer à existência alimentos que não existiam antes. As circunstâncias de todo este acontecimento tornam impossível a ocorrência de um engano. 5.000 homens famintos não concordariam em dizer que se fartaram se realmente não tivessem recebido alimento verdadeiro. 12 cestos cheios de pedaços não teriam sido recolhidos se pães e peixes não houvessem sido miraculosamente multiplicados. Em resumo, nada pode explicar aquele evento, exceto a ação de Deus. O mesmo poder que do céu enviou maná para alimentar os filhos de Israel no deserto, fez os 5 pães e os 2 peixes atenderem à necessidade de 5.000 homens. Queridos irmãos e queridas irmãs, este milagre é uma das muitas provas de que para Cristo nada é impossível. O Salvador dos pecadores é todo-poderoso. Ele chama à existência as coisas que não existem. Confira Romanos capítulo 4, versículo 17. Quando ele deseja algo, isso acontece. Quando ordena alguma coisa, ela se realiza. Ele pode das trevas criar a luz, fazer do caos surgir a harmonia, da fraqueza suscitar força, da tristeza fluir alegria e do nada produzir alimentos. Devemos sempre bendizer a Deus, porque isto é realmente assim. Se não conhecemos o poder de Cristo, talvez sintamos desespero ao contemplar a corrupção, a terrível dureza e incredulidade do coração dos homens. Poderão reviver estes ossos? Confira Ezequiel capítulo 37, versículo 3. Esta ou aquela pessoa poderá ser salva? Um amigo ou algum de nossos filhos poderá se tornar um verdadeiro cristão? Podemos ser vitoriosos em nossa jornada para o céu? Estas perguntas, queridos irmãos e queridas irmãs, jamais seriam respondidas se Jesus não fosse todo-poderoso. Entretanto, graças sejam dadas a Deus, o Senhor Jesus possui todo o poder nos céus e na terra. Ele vive nos céus por nós, sendo capaz de salvar-nos completamente. Portanto, tenhamos esperança. Que Deus abençoe a sua segunda-feira. Que Deus abençoe o início de sua semana. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Volte os olhos para Jesus, para o contemplar.
olhos, volte os olhos.